Amigos, eu tenho uma boa memória e por vezes eu gosto de recuperar alguns assuntos porque eles precisam ser recuperados. Você não pode deixar passar algumas atitudes tomadas e que na época elas já foram constrangedoras e que agora merecem um reparo. Claro que merecem um reparo. Eu quero falar sobre a arbitragem da Edna Alves, esta árbitra que está atuando e de forma a encantar os brasileiros e o mundo do futebol. Pela FIFA, apitando jogos internacionais, agora ainda ontem apitou o derby paulista, Corinthians e Palmeiras, e olha que foi um jogo difícil, em condições excepcionais, muita chuva, gramado escorregadio, jogo complicadíssimo para se trabalhar. E ela saiu muito bem. E ao final do jogo todos disseram, olha, foi uma atuação exemplar. Vamos tratar deste assunto logo a seguir, sobre a possibilidade da mulher trabalhar como árbitra de futebol mais vezes, em jogos mais importantes. Mas antes eu quero te fazer um pedido, te inscreve no canal, ativa o sininho, vem para cá, participa do nosso canal. Vamos conversar sobre futebol. Eu sou o Darcy Filho. Pois a Edna Alves, ao final do jogo de ontem, ela foi saudada por todos, pela imprensa, atletas, dirigentes, como pela bela atuação que teve no jogo entre Palmeiras e Corinthians. Como disse, numa situação completamente irregular, muita chuva. E ela ainda assim foi impecável, foi muito legal e ela ainda dominou as situações mais difíceis, quase no final do jogo. Algum jogador tentou se exaltar e ela, com elegância, categoria, com conhecimento da matéria, foi lá, com personalidade, colocou a casa em ordem e terminou o jogo bem. E mulher no Brasil não era para estar apitando futebol se dependesse da vontade do técnico da seleção brasileira, o Tite. Vocês lembram que em 2005 ele foi demitido do Corinthians após um jogo contra o São Paulo e ele atribuiu à árbitra, a Silvia Regina, a sua derrota no Corinthians diante do São Paulo, culpou e ainda foi mais longe. Ele fez uma afirmativa dizendo, eu sou professor de educação física e vou falar como professor de educação física, o que se tornou ainda o erro maior, mais gritante, mais impiedoso. Disse o Tite, olha, mulher não pode apitar jogo de futebol de alto nível, porque elas não têm o torque muscular. Foi com esta energia toda que o treinador falou contra a arbitragem feminina no futebol brasileiro. Convenhamos, é um grande equívoco, foi um grande erro do Tite. Mas ainda há tempo. Quando ele chegou à seleção brasileira, eu até imaginei que ele faria um pronunciamento qualquer dizendo, olha, aquilo que eu falei lá atrás da Silvia Regina, sobre mulher apitando futebol, não podendo apitar jogos de homens, foi um equívoco, eu estava nervoso. Não, ele simplesmente deixou passar. E agora seria uma oportunidade legal. No momento em que surge uma árbitra brasileira atuando no cenário também internacional, e bem, o Tite poderia descer do seu pedestal e fazer um pronunciamento de reconhecimento à arbitragem feminina no Brasil, numa saudação especial à Edna Alves. Não custa nada. Ele não perderá o cargo nem o prestígio de treinador da seleção brasileira se ele fizer isso. Ficará muito desgastado se continuar ainda ignorando a evolução da mulher na arbitragem brasileira. Há tempo, professor Tite. Um abraço.